Então quer dizer que o São Paulo Futebol Clube ele tem agora uma chance enorme de classificar de novo para a Libertadores e já começa a moldar o seu time para o ano de 2026. O técnico Hernan Crespo fica ou não fica? Ele fala sobre isso. Explode a situação do Eric, o ponta direita craque que é do São Paulo. Craque, tá jogando muita bola no time do Vitória e agora o São Paulo começa a ver uma outra sondagem por Eric. Quero falar também de Marcos Leonardo, que ressurge do nada. E nós temos a comparação também com o Rigoni para fazer. A venda do Galopo para o River Plate pode colocar o novo Samuel Eto'o no São Paulo? É mais ou menos por aí? Estamos falando de Gonzalo Tapia? É? Sim ou com certeza? Vem comigo que vai ser o vídeo mais completo do São Paulo Futebol Clube que você vai ver hoje, com todas as informações, notícias de última hora e tudo agora do meu, do seu, do nosso tricolor paulista que não joga mais no Morumbi esse ano e isso também deu muito o que falar por essa luta do tricolor por conquistar a vaga da Libertadores. Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba e eu sou o Juba. Muito obrigado por estar aqui comigo. Vamos lá, vamos direto aí pro vidião. Deixa eu falar então. Seguinte, a venda do Juliano Galopo, ela impacta diretamente no São Paulo adquirir dois jogadores que estão sendo importantes para o São Paulo nesta reta final de Campeonato Brasileiro e fim de temporada 2025 também. É um momento crucial para o São Paulo na sua trajetória, já pensando na montagem do time do ano que vem. O que rola é, o Tapia acaba virando o centroavante do São Paulo. O Crespo está esperando o retorno de André Silva, Caleri e também do Rian Francisco, mas enquanto ele não tem, o Tapia passa a ser uma oportunidade gigantesca. O Tapia é um jogador que tem uma característica muito diferente, tanto do Rigoni, tanto do André Silva, como do Caleri e também do Rian Francisco. O Rian Francisco, um jogador de muitas oportunidades, que se desmarca com facilidade e aparece como elemento de surpresa para fazer os gols, né? Lembrando mais ou menos um Romário da vida. Acho que fica mais ou menos por aí, né? O Caleri é aquele cara mais trombador, é um jogador de cabeceio, é um jogador que consegue fazer umas jogadas sendo um pivô. O André Silva, ele lembra um pouco mais aquele segundo atacante, um jogador que não é tão rápido, não é lento, faz gols, não faz tantos, né? Não é aquele cara forte, mas joga na área. Ele tem ali uma característica também bastante para segundo atacante. Já o Tapia, ele é o centroavante de velocidade, coisa que o São Paulo há muito tempo não tem. O jogador centroavante de velocidade nós não vemos há muito tempo, hein? O que rola aí então? Quando nós víamos, por exemplo, Samuel Eto'o jogando mais pelo Barcelona, ele era um jogador que acaba virando centroavante e recebe lançamentos em profundidade para correr e apostando corrida com os zagueiros ele fazia gols importantíssimos. Vimos um jogador assim também naquele Fernando Torres, que tem uma carreira muito entre altos e baixos, né? Quando estava em baixa, parecia um jogador horroroso que nunca tinha jogado bola. Quando esteve em alta, principalmente naquele time do Liverpool, Fernando Torres, ele foi um cara muito interessante de ver jogando. Um cara que se projetava em velocidade, ligado no 220, olhando pro goleiro para receber aquele lançamento profundo, apostando corrida com backs, com zagueiros e ganhar a jogada fazendo seus gols de velocidade. Tem hoje o Yuri Alberto aqui no Brasil e também o Vitor Roque, que usam mais ou menos essa característica. Se você pegar o Pedro do Flamengo, não é lento, mas também não é um velocista. É um cara mais forte, cabeceador e habilidoso. Jogador zaço. Já o centroavante de velocidade, vemos mais no Yuri Alberto e também no Vitor Roque. Dois caras que são muito rápidos e que a parte técnica fica devendo bastante. O que é o Tapia? Gonzalo Tapia. É o jogador mais jovem de todos esses que eu falei, de todos, apenas 21 anos, um jogador de seleção, isso aqui também é importante lembrar, é um cara de seleção do país dele, do Chile. Ele é um jogador de 21 anos que depois de sair do Chile passou pelo River Plate e hoje está no São Paulo e o São Paulo tem planos de comprar. O Crespo, tendo o Tapia como um ala, dito ontem mesmo pelo Crespo na coletiva, ele coloca o Tapia como centroavante e o cara brilha no São Paulo. Deu um passe excelente pro Ferreirinha que acaba desperdiçando e vem colecionando
jogando jogos interessantíssimos e fazendo gols, como fez contra o Fluminense e também contra o Palmeiras. Contra o Fluminense, não me lembro se tinha o Thiago Silva, mas contra o Palmeiras, ele bateu de frente ali com o Gustavo Gomes, dito por muitos aí o melhor zagueiro do futebol sul-americano. Deve ser mesmo, né? Um baita zagueiraço. O menino Tapia consegue cair pra cima do cara com extrema força física, sabe, pelo porte dele, que é um jogador muito forte. E ele começa agora a se ambientar no time do São Paulo, que tem passe de qualidade, principalmente quando o Marcos Antônio decide lançar a bola. Tem também o Lucas Moura, mas o Marcos Antônio muito interessante de ver. Então o Tapia se firma no time do São Paulo agora como aquele centroavante para ser o próximo Aubameyang do futebol, o próximo Samuel Eto'o do futebol. É top demais de ver. Tô torcendo muito por você, Tapia. O Enzo Dias fez uma ótima partida ontem contra o time do Bahia, né? E o Enzo Dias também é um jogador que o São Paulo vai comprar. Então o São Paulo, que carece de dinheiro, mostra que não tem a grana sobrando por aí. Ele tem o Galopo, que vai render uma boa grana pro São Paulo lá no River Plate, e ele pode usar esse dinheiro para receber, para comparar o Enzo Dias e também o Tapia sem ter que descapitalizar a sua própria grana. Acho top de pensar sim, e o São Paulo faz ali, desenha um caminho, uma trajetória bastante interessante para os próximos dias, principalmente com o Tapia e um pouquinho também com o Enzo Dias, que ontem foi muito bem. Não é um jogador muito técnico, mas ontem, convenhamos, foi muito bem, não é verdade? O Marcos Antônio, esse não. Esse aqui é sempre muito bom. Jogador assim que desequilibra, pode ser o meia do São Paulo e é um cara assim que, amanhã não vai ter o Oscar, que o Oscar ele veio para ser o meia do São Paulo e ainda não conseguiu escrever o nome dele na história do tricolor, né? Depois daquela passagem, primeira passagem que saiu pela porta dos fundos, ele volta para escrever a história no São Paulo, fratura as vértebras e não consegue jogar. Aí agora que não tem a parte criativa no meio campo, onde o Rodriguinho não consegue pegar a vaga mesmo, o Marcos Antônio tá sobrando, flutuando no time, parece que joga ali com 2 foguetes no pé, está em todos os lugares e a parte técnica é top. É uma parte técnica muito linda de se ver. No momento em que o Lucas Moura volta para o São Paulo e passa a se transformar de novo num jogador importante para o tricolor, fez gol que foi anulado, o Marcos Antônio ele detona, ele joga muita bola mesmo. Então o São Paulo podendo contar pro ano que vem, já com o Tapia, tendo todos os retornos de centroavantes que eu falei, Caleri, Rian, André Silva e tal, o São Paulo monta um time. Ainda tem Ferreirinha e Luca para jogar pela esquerda. E na ponta direita, onde hoje não tem jogador que jogue por ali, o Tapia é dali, mas não tá tão bem ali. O Lucas Moura é dali, mas não tem mais o pulmão para jogar ali na lateral da ponta direita. Hoje nós temos o Eric, que começa a chamar a atenção do mercado como um todo. Muitos e muitos times olhando pro Eric, aquele jogador de destaque, que foi destaque no Ceará e foi destaque também no Vitória da Bahia. Muitos ponderam e fazem uma análise mais aprofundada do futebol, considerando sim que o Eric é um jogador que não teve chances no São Paulo bagunçado. Um São Paulo que tinha Luiz Ubeldia como técnico, um cara que não parece que não gosta de verdade mesmo do futebol. Ele tá ali mais preocupado com as coisinhas dele do que de se preocupar com o time como um todo, né? Então o Eric, ele tinha pouquíssimos minutos para jogar, jogando bem ou não, ele era escanteado. Hoje que o São Paulo faz as vendas de Marcos Antônio, né? Marcos Antônio não, de Lucas Ferreira, de Matheus Alves e da ponta direita Lucas Ferreira e também o William Gomes e também o Henrique Carmo, o Eric ele passa a ser uma peça fundamental para voltar pro time do tricolor. O Vitória acaba de perder pro Corinthians e briga muito seriamente para ser rebaixado. Deve, inclusive, ser rebaixado. Tá brigando ali a última vaguinha com o Santos, tá? Não deve sair de Santos e Vitória. Nem no Atlético Mineiro eu confio no rebaixamento. É Santos e Vitória para pegar a última vaga mesmo, sabe? Depois de Fortaleza, Sport, Juventude pegarem ali o favoritismo para cair, eu acho que o Vitória e o Santos estão disputando aquela última vaga com unhas e dentes. E o Eric, ele passa a se tornar um jogador de destaque num time muito bagunçado. Um cara muito bom num time muito ruim. Então acho que o Eric voltar é obrigação do São Paulo. O São Paulo, inclusive, ele tem ali o Emiliano Rigoni, que não conseguirá mais bater as metas. Isso aqui é muito importante. Não terá a renovação automática com o Emiliano Rigoni. E isso aqui
leva a história para Marcos Leonardo e eu vou te explicar o porquê. Lembra do Marcos Leonardo, lá do time lá do árabe, do mundo árabe, que era um jogador que iria vir pro São Paulo para chegar aqui e conseguir ganhar uma Libertadores? Vou te mostrar o que tá acontecendo. Uma aguinha pra molhar as palavras, né? Acho muito importante molhar as palavras. Olha só, o Marcos Leonardo, ele está fazendo gol atrás de gol. Lembra daquele papo que ele não seria utilizado no time dele lá? Pois bem, está sendo utilizado, joga aquela Champions Asiática e ele tem feito gol praticamente todos os jogos. E quando o São Paulo não conseguiu trazer o Marcos Leonardo, ele considerou que Rigoni seria o ideal para ocupar a vaga do Marcos Leonardo. O São Paulo perde a Libertadores de maneira vexatória e o Rigoni ele não consegue se firmar no time de São Paulo. Hoje, se fizeram uma pesquisa aí com os São Paulinos, acho que a cada 10, 9 querem que o Rigoni vá embora. É difícil ter um aí que acha que ele pode ficar no time do São Paulo. O Crespo, quando perguntado sobre a permanência do Rigoni, ele desvia completamente o foco. Ele fala, não sei nem se eu vou ficar, eu, Crespo, não sei nem se eu vou ficar, como é que eu posso saber do Rigoni? Então o Crespo, ele não está garantindo que ele vai ficar no São Paulo para 2026 e o Rigoni, com certeza, ele vai passar por umas avaliações da diretoria do São Paulo e se a diretoria considerar que deve ficar com o Rigoni, vai perguntar pro Crespo o que o Crespo acha. Fala, e aí, bacana, fica o Rigoni aqui ou não? E aí o Crespo vai poder falar. Mas entre ter o Rigoni, que vai ter que renovar o contrato e deve ganhar bastante, eu acho que o São Paulo tem que olhar pro Eric e falar, aqui é prioridade. O Eric é um jogador já veterano também, não é velho, mas é veterano, não é igual o Luca, né, que tá na ponta esquerda, você sabe que se o Luca jogar bem, vem alguém e leva ele embora pra Europa e tal, isso tá muito claro pra todo mundo. Ferreirinha e o Eric, eu acho que é o que o São Paulo realmente precisa pro ano que vem, até porque não vai mais vender esses caras. Esses caras ficarão no São Paulo pro ano que vem. Então, Eric, Ferreirinha, compondo um sistema de jogo ali que não tenha 3 zagueiros, pode ser extremamente interessante. O Crespo, também perguntado sobre o sistema de 3 zagueiros, ele falou, Eu não. Ele fala, eu jogo com 3 zagueiros pela característica do São Paulo. E não porque eu sou o cara do 3 zagueiros. Não. Ele considera sim que ele faz o melhor com o que ele tem nas mãos. Se ele tiver outras características, outros jogadores no elenco, ele fará de uma outra maneira. E isso dá sinais claros que com a volta de Oscar, Lucas Moura, Caleri, ele vai arrumar espaço ali para esses caras jogarem. Então caras como Luciano, Tapia, Marcos Antônio, que estão aproveitando a oportunidade de se firmarem agora para serem importantes para o técnico Hernan Crespo, é isso que vai garantir a vaga deles. Mas o Oscar voltando joga, o Caleri voltando joga e estão para voltar. Estamos aí a 8 jogos de ter todos os reforços de volta. O Lucas já voltou, o Luiz Gustavo também já voltou. Estiveram em campo ontem, inclusive. Pro ano que vem, Mailton, Mike, Cedric brigarão uma posição. O Wendel, o Enzo Dias também brigarão por uma posição. Então o São Paulo ele monta um esquema aí que ele tem time pro ano que vem, hein? Fica interessantíssimo. O São Paulo foi lá e ganhou do Bahia, jogando dentro de casa. O Bahia, apesar de ser um time muito frágil fora de casa, é um time de respeito, é um time que está bem colocado na tabela do Brasileirão, né? Tá tentando pegar aquela 4ª vaga ali do Mirassol. O São Paulo ganhar do Bahia, então, foi importantíssimo. Agora o São Paulo tem que parar de oscilar e manter essa situação aí de você ter um time que não oscila tanto e consegue as vitórias até para conseguir classificar para Libertadores do ano que vem, meus amigos. E o que tá acontecendo também? O São Paulo, ele vendeu o mando de jogo, hein? O São Paulo mandaria alguns jogos, 4 jogos, 5 jogos aí no Morumbis, e aí o São Paulo opta por ganhar dinheiro. O Crespo, perguntado, falou, e aí, Crespão, como é que você sente agora a responsa de ir para Libertadores e não poder jogar no Morumbis? O Crespo fala, quando eu vim para cá eu já sabia disso. Ele coloca ali um abafa, ele põe panos quentes e abafa a situação. Não coloca polêmica para com a diretoria e ele chega e fala, já sabia disso aqui. Então o São Paulo, ele vende o jogo.
Se o São Paulo, de fato, quer recuperar o seu caixa, o seu cofre e não ficar devendo para Deus e o mundo, o São Paulo ele precisa de grana. Aí o São Paulo ele pode ganhar uma grana classificando para a Libertadores, jogando no Morumbi, porque é um time de futebol e tem que ter resultado em campo, né? Atrair o torcedor. Ontem tinha 15 mil pessoas no Morumbi, o último jogo da temporada lá. Então você atrai o torcedor para o Morumbi, você ganha muito mais. O São Paulo não faz isso, ele afasta o torcedor e ele permite ter os shows no Morumbi. Legal pra caramba os shows lá. Agora, não podemos não pegar a vaga para Libertadores porque não jogamos no Morumbi, não fizemos a nossa força, que em outros tempos já teve mais força, né? O fator Morumbis, mas ainda não deixa de ser uma força do Morumbis e o São Paulo ele simplesmente não vai jogar lá. Ele pega e transfere o mando de jogo para Vila Belmiro e agora fica aí pro Crespo se virar, não é verdade? Gente, olha só, o Crespo, quando ele fala que ele não tem um sistema de jogo único, ele sabe já que ele tem que apresentar resultados segurando o sistema de 3 zagueiros. Ontem deu super certo. O Bahia não conseguiu jogar direito não, teve umas jogadas ou outra que o Bahia conseguiu fazer, teve uma do Jean Lucas clara de gol, mas acaba que o Bahia não foi bem. Então o São Paulo, ele precisa ir bem. E aí o Crespo colocando o Ferreirinha e não colocando mais o Luca, o ponta esquerda da base, o Crespo ele está demonstrando ali que ele precisa ter ponta no time. O Tapia já não é mais ponta direita, virou centroavante. O Ferreirinha, ele recebe um passe do Tapia ontem na pequena área, onde o Ferreirinha ele era centroavante na posição. E aí o Ferreirinha se atrapalha com a bola. Por quê? Ele tem que vir com velocidade, vindo pela ponta esquerda, caindo para o meio, que aí ele consegue fazer as jogadas dele. O Ferreirinha na área, de costa pro gol, de pivô, recebendo passes ali, não dá certo em lugar nenhum. Isso não existe e muito do que o Ferreirinha, muito do que o nível dele caiu aí no time do São Paulo depois que o Crespo chegou, tem a ver com a mudança de posição que o Crespo proporcionou ali pro Ferreirinha. E isso também se aplica um pouco pro Luca, né? Um cara que não usa ponta como o Crespo, colocando o sistema de 3 zagueiros e centralizando o resto do jogo, ele é muito comum. Nós vemos o Henrique Carmo, não tinha espaço. Vemos agora o Rigoni, não está tendo espaço. Vemos aí o Ferreirinha, não está tendo espaço. E um cara igual o Luca, esse então nem chance de ter espaço tem. Ele está totalmente escanteado pelo técnico Hernan Crespo e é um jovem talento da equipe de base, dos mais dribladores do mundo na categoria da idade dele. Então é muito louco de pensar, né? O Crespo ele precisa urgentemente melhorar esse sistema de jogo aí, porque nem tudo vai ser esse mar de rosas que foi contra o Bahia, né? Nós tivemos uma dura realidade recentemente contra o Ceará, por exemplo. Tivemos uma dura realidade recentemente contra o Mirassol, que foi muito ruim e nada deu certo. Então, qual que é o próximo jogo do São Paulo? Ah, o próximo é o Vasco. Qual São Paulo que vai entrar em campo? Ou aquele que entrou contra o Mirassol e Ceará, ou esse São Paulo que pegou o Fortaleza e agora pega o time aí do Bahia. Teve um Grêmio também que o São Paulo foi muito mal. O São Paulo não pode mais oscilar. E o Crespo, para melhorar um pouquinho a sua performance dentro de campo, talvez trocar o sistema de jogo não seria nenhum mal, até porque pode recuperar caras como Luca, caras como Ferreirinha e até mesmo, por que não, um cara como Rigoni e ano que vem o Eric voltando pro time do São Paulo. Aí fica top, não fica? Não! O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!